Olá, bom dia a todos. Estamos exatamente agora iniciando o nosso curso de língua portuguesa, voltado para carreiras fiscais. Esse é um curso que eu tenho um apreço maior pela iniciação que eu tive, né? A minha vida, vamos dizer assim, ela começou a ter essa aprendizagem da língua portuguesa, como ela é própria do concurso público, quando eu comecei a trabalhar para pessoas que prestavam, na época, né, para a Receita Federal. Ainda nem recebi o nome de auditor, nem de analista, por exemplo, né? Mas esses tempos aí já mostravam o teor da prova, a dificuldade da prova e assim por diante. Então nós vamos aqui fazer um curso que vocês devem primeiro, né, se abrir para alguns pontos relevantes que não estão habitando cada um de vocês, né? Todos, quando aprendem uma língua estrangeira, vão para aquela situação da novidade. Eu não sei, vou aprender. Né? Começa ali a questão do vocabulário, de como se pergunta, de como se responde. Vai montando na cabeça noções de sentido e de montagem. Não é? Nós que nascemos no português, aprendemos a língua portuguesa desde a barriga da mãe, né? Você já está ouvindo essa sonoridade brasileira. Nós temos na língua portuguesa uma grande dificuldade, porque o que se pede numa prova se distancia muito da realidade aprendida em ambiente escolar, e principalmente aquela noção de que lendo, eu estou entendendo, eu estou lendo, eu estou absorvendo o conteúdo, como que eu não sei português? Então a prova vai trabalhar numa faixa em que normalmente no ambiente escolar ou fora do ambiente escolar, principalmente, nunca se aprende. Né? Nós vamos aqui, então, montar todo um percurso em que você tem que entender que uma aula depende da outra. Então, geralmente, eu convido o aluno a faltar lá na última aula ou após a última aula. Né? Não falte. Cada aula, vocês vão perceber que alimenta a próxima. Então, uma aula perdida é uma aula que você não consegue compensar por nenhum material por causa do raciocínio que vai sendo construído. Tá bem? Primeira coisa importante, vamos estabelecer alguns acordos. Vocês vão ter um material, né, que vem sendo refeito a cada momento da minha vida, e a gente vai chegando a um ponto, vamos dizer assim, de equilíbrio, tá bem? Vocês têm uma apostila inicial, que é o nosso material 1, nós vamos chamar de material 1. Ainda teremos o material 2, material 3, né, que a partir de hoje estará à disposição de vocês na área do aluno. Tá bem? Então hoje você vai fazer uma aula sem o material, para você entender a grande diferença que é você ter o material em mãos e ter que copiar um material em sala de aula. Se o material está na tua mão, a dinâmica é outra, tá bem? Então a partir de hoje, até amanhã, que amanhã teremos o segundo encontro, vocês já tenham esse material nas mãos. Ah, professor, não vai dar para copiar tudo, então não dá para imprimir tudo, pelo menos as páginas, que você já vai perceber que, né, pelo andar da carruagem hoje, você já vai ter um tanto amanhã. Pelo menos traga esse outro tanto amanhã, que eu já prescrevo no final da aula. Né? Por quê? Com o material, você flui na sua autobiografia, vamos dizer assim, né? Sua autobiografia teórica. Com o material em mãos, você não tem que registrar o elementar, o básico, que já está no material. E aí começa a nascer no teu material um comentário. E esse comentário é muito rico. Tá bem? Então nós temos um primeiro material, que é o material usado em sala de aula. Antigamente eu separava o materialzinho didático para a aula se encaminhar e as questões de concurso. E daí quando o curso chegava na metade, eu falava, e aí, como está o exercício? Tinha aluno que nem sabia de exercício, tinha aluno que passeou em um exercício, já não passeou no segundo. Então eu uni os slides, né? Então serão as projeções, terminadas as projeções, entram os exercícios mínimos, aquilo que você tem que ter como contato obrigatório a cada aula, mínimo, nunca o máximo, né? Então você vai para a sala de aula, vai acompanhar a aula pelas projeções, e logo depois de cada parcela teórica, vem os exercícios. Tá bem? Então, com a apostila agora em mãos, vocês vão perceber que às vezes eu invado os exercícios, vamos trabalhar tal questão para vocês perceberem, né? Ou, às vezes, o aluno incomodado entra em contato e fala, professor, e aquela questão lá? Por que X, por que Y? Essa é uma questão bacana para trazer à sala de aula para discutirmos, tá bem? Esse é o material que você tem que ter em mãos
ele vai ter o material 1, material 2, material 3, que é o percurso do curso, tá bem? E você sabe que em sala de aula, além desse material, que vai compor uma apostila muito rica de informações, seria muito interessante que você compusesse um caderno de anotações, que você fosse compondo aquilo que a gente chama, vamos dizer assim, de maturidade. Muito que eu vou falar você já sabe, porém muitas novidades vão aparecer, é óbvio. Então é que você começa a entender, e esse registro do entendimento é o salto de qualidade. Só que vocês não imaginam, né, a diferença de cada indivíduo. Tá bem? Cada um de vocês chega até mim com graus de diferenças assim insuportáveis. Algumas pessoas olham para mim, já sabem classificar quase tudo que nós vamos discutir aqui. Né? Quase inibem o trabalho do professor. E há outros que eu falo em substantivo, cara, nada. Né? Falo objeto direto, parece que eu estou xingando a pessoa, parece que eu estou ofendendo a pessoa, nada. Sacaram? Eu tenho que pegar essa turma, levantar e botar para funcionar no mesmo nível. Tá bem? E aí que é bacana esse caderno, que é um caderno autobiográfico. Porque eu não sei as dores. Você que está registrando, você que está vendo a evolução, tá bem? Às vezes a pessoa anota no próprio material, né? Vocês vão ter um materialzinho aí, às vezes a pessoa vai registrando no próprio material. Mas eu diria que você pode e deve estender isso. E estender isso seria montar um caderno, tá bem? Esses dois materiais são os materiais usados em sala de aula, é óbvio. Né? Ter a projeção aqui, que será usada todo dia. E ter uma extensão desse material, algo que você vai sentir, que o material vai começar a ficar muito cheio, muito poluído. Você vai rabiscar demais esse material e você precisa de legibilidade. Aí você vai sentir que deveria ter um caderno, né, para montar essas informações, para montar um itinerário, tá bem? Então, antes de sentir essas dores, já vá montando isso daqui. Isto é da sala de aula. Fora da sala de aula, vamos passar um segundo risco aqui, você já sabe, né? É fora da sala de aula que você vai aprender. Aqui você vai escutar, vai processar informações, vai confrontar sabedorias, aquilo que você sabia, aquilo que você desconfia do professor. É aí que é bacana você perceber. A aprendizagem se dá fora da sala de aula. Eu preciso daquele tempo para sentar e rever, sentar e resolver questões. Tá bem? Então, fora da sala de aula, você tem que ter uma gramática. Ah, qual gramática? Qualquer uma. Se for velha, encebada e que esteja se despedaçando, essa é a melhor. Tudo bem? Que é sinal que pelo menos você mexeu nela. Se ela está encebada, ela foi até a escola e voltou, por exemplo. Né? Se ela está lá toda despedaçada, folhas caindo, ótimo. Pelo menos ela te acompanhou um percurso da vida. A gramática ideal é aquela que você usou no colégio, que você teve grande intimidade. Ah, professor, onde que está tal assunto? Se você estudou numa gramática, você começa a encontrar os assuntos. O grande mistério da gramática é você ter uma dúvida e não saber onde resolver a dúvida. É isso que dói, tudo bem? Então, uma gramática já íntima, já envelhecida pelo tempo, ela está ótima. Ah, professor, não tem a nova ortografia. Relaxe, porque a nova ortografia ocupa uma parte mínima dessa gramática. É um anexo, é um apêndice à nova ortografia. O que você vai consultar na gramática não mudou e nunca vai mudar, que são as estruturas do idioma. Então, conserve essa gramática, tenha perto para consultas, nada além de consultas, tá bem? Da mesma forma que você consulta um dicionário, você vai consultar uma gramática, tá bem? Então, esses dois materiais são materiais de consultas, tá bem? Ter um dicionário pequeno, grande, bom, ruim, tem que ter, ok? Agora, professor, eu quero comprar uma gramática. Né? Eu não tenho, eu quero comprar uma gramática. Primeira coisa que você vai perceber é que o mercado tem uma diversidade gigantesca de gramáticas e o valor cobrado é desproporcional. É uma pena. Né? Dicionário, então, você tem que fazer um empréstimo no banco para comprar um bom dicionário. É uma pena. Né? Material didático deveria ser, no máximo, até 20 paus. Né? 20 reais está ótimo. 20 reais, né? Na linguagem do dia a dia, sacaram? Tinha que ser muito barato, mas não é. Você vai comprar uma gramática 90, 100, 110. 90, 100, 110 para você gastar na balada, a hora que você sai para jantar. Né? Para livro que você vai aprender, tem que ser baratinho. Né? Então eu começo a perceber que a gramática do dicionário,
procure aquilo que já está consagrado, estabilizado, que funcionou para todo mundo. Mas não gaste dinheiro com muitas obras, sinal que você nunca vai estudar. Compre uma boa só e está ótimo, porque são materiais de consulta. Espere a vontade de comprar a segunda chegar, para você confrontar, tá bem? Porque eu diria que no caso de vocês, o grande material é o material que envolve questões de prova. Aí sim eu acho que você pode e deve investir. Questões, no mínimo, com gabarito. Que seja aquele livro, né, do professor. Antigamente era chamado livro do professor. Era o sonho erótico de todo aluno, né, ter em casa o livro do professor, que já vinha com as respostas. Né? A editora mandava para o professor o livro com as respostas. Era uma delícia. Então hoje, maduro, você sabe que você não vai colar de ninguém, né? Não há aquela preocupação de tirar nota. Procure materiais desse tipo. Gabarito e comentários. Não é só o gabarito. Se a obra tiver um comentário sobre a questão, aí sim você percebe a grande diferença entre estudar uma gramática e estudar questões de concurso público. Tá bem? Aí há uma distância que eu diria gigantesca. Quem estuda gramática não se preparará para o concurso. Eu estou aqui me preparando para um concurso. Eu não posso abrir na página 2 e começar a ler a gramática. Sacaram? Você já sabe o seu destino. O seu destino é isso aqui, ó. Questões de prova, se possível com gabarito, né? Melhor ainda se esse gabarito vier comentado. Há materiais didáticos que se voltam para isso. No Brasil há 2, 3, 4 boas editoras que produzem materiais com isso. Esses autores percorrem, né, todos os contatos que vocês têm, estão aí em público, uns depreciados, outros valorizados. Vá atrás desses materiais, porque são eles que vão te gerar uma pós-graduação. Tudo bem? É aqui que a sopa ferve, é aqui que a coisa começa a cozinhar para valer. Então nós vamos estar aqui montando aquilo que seria o elemento básico. Num desenho, imagine assim, você tem a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela é simplesmente infinita. Você não consegue nem dimensionar a geografia da língua portuguesa, é impossível. Você não consegue falar, termina ali, começa ali. São áreas difusas. Você não sabe a dimensão e a riqueza do nosso idioma. Tudo bem? Mas você sabe que na sua prova é uma língua portuguesa escrita. Então você vai lá e já faz um primeiro recorte nessa totalidade da língua portuguesa. Já não é qualquer língua portuguesa. Não é o falar do paulistano, do nordestino, do gaúcho, por exemplo. Né? Nós temos a língua escrita, ela não tem sotaque. Tá bem? E a língua escrita, ela evolui a passos de tartaruga. Enquanto na oralidade você está a 1000 por hora, né? Você tem sucessos musicais como o Tchu, Tchá, né, que está aí estourando agora. O que significa um tchu, tchá? É pior que o tchan, antigamente, né? São onomatopeias que representam tudo, né? Pode representar tudo. A língua escrita não tem essas coisas, né? Essas frescuras, essas coisas que a oralidade permite, tá bem? Segura o tchan, né? Não tem sentido isso. Você escreve segura o tchan, isso aí fica engraçado, mas não tem, né, a profundidade que a língua escrita exige. A seriedade que a língua escrita exige, a exatidão que a língua escrita exige. A língua portuguesa escrita, você deve perceber que ela vai trazer uma riqueza enorme, que vem com o nome de norma culta. Ok? Então você vai e aperta um pouco mais ainda essa língua portuguesa a ser estudada. E essa norma culta, gente, é de uma riqueza muito grande e de uma artificialidade infinita. Muitas vezes essa oralidade que você usa, essa vivência da língua portuguesa, se choca de uma forma tão frontal com a norma culta que você fala, pô, por que assim? Por que a norma culta não vai se acomodando a essa oralidade que existe? Tá bem? Então perceba que a norma culta nós criamos esse artefato porque é um artefato cultural, é algo que nos acomoda, no Brasil inteiro você tem uma referência só, gera uma unidade escolar, então ela tem sua praticidade. Em toda civilização escrita, há uma gramática, há uma norma culta,
né? E é ela que é super valorizada. Não é valorizada, é super valorizada. E num país de analfabetos vira, né, vira um poder. Você passa a ter um poder quando domina a chamada norma culta. Tá bem? Nessa norma culta, você vai ter que fechar um foco buscando referências do concurso público. E é aí que o professor vem, né, vem para um curso que tem tantos dias, tantas horas, e seleciona dentro desse conjunto, voltado sempre para o concurso público, né, lá, a montagem do material, a montagem da aula, o dia de hoje e assim por diante. Né? Então o recorte do professor, de repente, é um recorte que está pequeno perto da grandeza com a qual você vai lidar. Então o professor joga um pouquinho com a sorte, com o futuro, né? Vamos ver se eles se repetem, tá certo? O passado influi muito na minha seleção. E a minha preocupação nesse momento é de formar uma base. Não ser um curso básico. Sacaram? Olha lá. Para a carreira que vocês escolheram, para os concursos que vocês vão fazer, não dá para fazer um curso básico. Você tem que já estar funcionando, está correndo atrás. Nós vamos aqui criar uma base que permita você invadir outros territórios e entender. Sair do curso, ler uma gramática e entender. Sair do curso, né, fazer uma questão e começar a entender. Para perceber que um concurso público, a prova, ela visa sempre ser altamente objetiva. Ela precisa pela forma como ela é feita. Né? A prova é feita no Rio Grande do Norte e no Rio Grande do Sul. Ela tem que ter essa objetividade. Ok? Só que a prova ela investe em traços de subjetividade e é nesse momento em que a prova sai, né, lá de questões simplórias para questões que envolvem grande eficiência linguística. Tudo bem? Quando cai numa prova, por exemplo, que o fulano de tal atravessou o rio a nado e aparece com acento grave. Tudo bem? Isso é de uma objetividade total. Se isso cai numa prova, você não pode errar. A eficiência aí tem que ser completa. É aí que você tem uma base que funciona bem. Você não pode falhar nesse momento. Nado, por ser uma palavra masculina, não poderá ter o acento grave, que indica preposição mais o artigo feminino. Tudo bem? Agora, no exato momento em que uma prova pede uma troca, em que novas peças se ajustam, e aí começam esses traços de subjetividade. Né? Em que, de repente, a questão número 5, havia duas alternativas boas, mas a A era melhor que a outra, se ajustava melhor. Então você começa a entender que, de repente, se a A não existisse, a B estaria correta. Pronto, ferrou o esquema. Sacaram? O dia que a prova consegue fazer isso, de colocar 5 alternativas para escolher a melhor entre elas, aí eles começam a trabalhar aquilo que é o difícil da língua portuguesa. Quando caiu fácil, o extremamente objetivo, eu não posso falhar. É aí que eu tenho, por exemplo, numa prova, uns 30%, 40%, sempre muito garantidos aqui, ó, nessa objetividade. Tá bem? Para poder conviver com essas subjetividades. Esses momentos que envolvem uma gramática do texto. Não é uma abstração em si. Eu preciso ler o texto, preciso entender a montagem do texto, preciso entender intenções, envolve interpretação de texto. Aí nasce um outro volume de questões, que é o momento em que a prova se dificulta demais. Tá bem? Por isso que o curso ele não consegue trabalhar esses momentos aqui, ó, que são momentos únicos. Você que vai ter que ir comigo e sozinho experimentar esses graus de subjetividade em que a prova se constrói também. Não é? Sempre tentando ser objetiva, sempre. Mas ela se dificulta nesse momento, em que duas são muito boas, muito próximas de serem corretas. Ok? E aí que é importante você perceber. Nós vamos trabalhar aqui para montar primeiro essa parte, vamos dizer assim, que você não pode falhar. Essa é a parte, vamos dizer assim, é o território neutro, em que todo candidato deveria partir daí. E o curso começar na resolução de questões. A base já está na tua cabeça. A gente vem para a sala de aula e só trabalha a parte dolorosa da prova. Aí seria bacana, né? Mas nunca você vai ter uma performance boa aqui, enquanto essa parte objetiva não funcionar. Tá bem? As grandes provas para as carreiras fiscais, elas caem para esse lado. Por isso que aumenta a dificuldade.
tá bem? É o momento em que você percebe em que a língua portuguesa é tocada de outra forma. Não é a exatidão do erro gramatical. Há traços de interpretação voltados para a gramática, tá bem? Então voltem para cá para vocês entenderem o trajeto que nós vamos fazer, tá bem? Esse é o mapa aberto, ó. Vem para a sala de aula, materialzinho na mão, nós vamos projetando aqui, até para que vocês que estejam nos acompanhando não vejam o tempo todo a cara do professor. Quem está aqui na sala de aula vai ter infelicidade de olhar para o professor o tempo todo, mas vocês vão acompanhando, né? Projeção, sala de aula, lousa, vai se quebrando, né, o fluxo da projeção, tá certo? E nós vamos tendo essa didática, essa dinâmica em sala de aula. Fora da sala de aula, você já sabe que você tem uma imensidão. E a imensidão, né, lá, não abra mão de perceber, você tem que conhecer a história dos concursos, ok? Conhecendo a história dos concursos, você vê o tamanho do que você tem que enfrentar, o quanto você tem que extrapolar o curso, o quanto que você tem que estudar fora da sala de aula. Gramática e dicionário é material de consulta, material de estudo é questão de concurso público. É aí que você tem que perceber que é aqui que você tem que fazer o tempo todo, né? Até o dia que você começa a pegar as provas e resolver as provas de um concurso de forma contínua, de forma rotineira, entendendo que é a única forma de amadurecer e chegar tranquilo na prova, né? Sabendo que o tempo é inimigo, que a prova de português estraga a prova toda, né? Você já vai acumulando experiências que ocorreram no passado. Sem essa experiência eu entro muito mais fragilizado, muito mais propenso a sofrer danos, né? Nós sabemos que boa parte de vocês desejam ser fiscais, né? Geralmente da Receita Federal ou de outras entidades, ou outros, por exemplo, ramificações, por exemplo, estaduais e até municipais. Então nós vamos trabalhar aqui 3 bancas para poder criar um limite. As bancas com as quais trabalharemos, né, é a ISAF, ok? Em que você tem uma prova em que a gramática não é difícil, a gramática é básica, ok? O problema é você achar a agulha no palheiro, né? O grande problema da ISAF é a quantidade de textos com os quais você tem que trabalhar. Esse que é o grande problema. Para quem está acostumado a fazer prova magrinha de português, que dá 1 página, 2 páginas, a hora que você pega lá 15 páginas de prova de português, você fala, não é possível, né? Como que eu vou resolver isso daí? Uma questãozinha de concordância, uma coluna inteira. O que é isso? É assim a prova da ISAF. Errinhos pequenos, porém, né, lá, embrulhados num pacote para presente, que é o que gera grande tensão na prova. E o tempo, gente, o tempo passando, né? A prova de português é uma prova muito importante em relação ao tempo, tá bem? Nós vamos trabalhar o CESP, porque questões da ISAF e questões do CESP são questões idênticas. Até temos a impressão que são as mesmas pessoas que formulam as duas provas, né? Dá a impressão que é o mesmo professor de português, os mesmos professores consultados ali, porque o tom da pergunta é o mesmo. Porém, vocês sabem que o CESP, o grande problema é a forma de perguntar, né? Cada alternativa vira ali uma vida própria, em que você decide o destino da questão e o seu destino a cada questão. Certo ou errado? Certo ou errado? É aquela tensão permanente. Você não relaxa, não dá para excluir, né? É uma matemática diferente, tá bem? E a prova do CESP é muito bacana, porque ela vai quebrando aquela coisa de decorar. Não tem nada de decorar. Você tem que ter muita gramática na cabeça, muita experiência de gramática, mais o texto. Aplicação da gramática no texto. Ela é uma prova que exige raciocínio. Às vezes a pessoa que não tem domínio gramatical vai bem na prova, porque leu a prova, entendeu as estruturas, percebeu, né, o sentido, mas não há dúvida que com a base gramatical tudo flui, tudo passa a ser mais legível, tá bem? E vamos trabalhar com a Fundação Carlos Chagas, que mesmo que você não vá fazer prova da Fundação Carlos Chagas, você estará numa academia que vai formar aí, né, uma pessoa muito forte, tá bem? Fundação Carlos Chagas gera em você músculos cerebrais incomparáveis, tá bem? Quer aprender análise sintática? Comece a treinar na Fundação Carlos Chagas, perfeito? Aqui a gramática
é intensa, extremamente intensa, ok? Eu tenho que perceber que a gramática, na Fundação Carlos Chagas, segue um padrão, e é um padrão dos piores, porque ela vai só em nossos calcanhares, nas nossas fragilidades. Ela já sabe quais são nossas deficiências, e ela vai lá e trabalha de uma forma abusiva até. Tá bem? Só para citar um exemplo, ó. Se você pega uma frase como essa, lê e entende, você fala, professor, eu estou lendo e estou entendendo. Ótimo. Você é uma pessoa que tem competência semântica. Ok? Você lê a frase, entende, explica, ok? Não teria nenhum problema. Perfeito? Você vê algum erro nessa construção? Sim ou não? Ah, professor, está errado. O correto é, cabem a cada mulher tais ações. Você tem, então, uma noção sintática e, no caso, de sintaxe de concordância. Faltou concordância entre essa entidade chamada sujeito e essa outra entidade chamada verbo. Tudo bem? Daí o aluno que não está dentro da civilização gramatical, está fora desse mundo, fala, esse cara bebeu alguma coisa e veio para a aula. Como que ele está concordando com ações e deixando a mulher do lado? Sacaram? A criatura saiu da escola em alta velocidade. Sabe, aquela coisa que a pessoa está lendo, entendendo, parabéns. A sua análise semântica está funcionando. Você lê e entende as coisas que lê. Parabéns. O que você tem que aprofundar é a sintaxe. E para a sintaxe funcionar bem, você tem que ir num capítulo chamado Morfologia e não estudar tudo. Se você estudar tudo ali na morfologia, você tem que acreditar em reencarnação. Sacaram? Porque numa vida só, você não vai conseguir estudar tudo que tem na morfologia. É igual falar assim, vou estudar o dicionário. É conversa de louco, não dá. Aqui é uma infinitude. Não dá para limitar a morfologia, entender tudo. Você tem noções. Noções que distinguem, noções que classificam. Você vai avolumando essas noções. Tá bem? E essas noções alimentam a sintaxe. O jogo da prova se dá na sintaxe. Você pega lá o conjunto de questões da prova. Da parte gramatical, 90% é sintaxe. 90%. Daí tem uma questãozinha de ortografia, uma questãozinha de conjugação verbal, muito raramente um substantivo composto no plural, sacaram? Agora, crase, concordância, regência, pronome relativo, vírgula, né, voz passiva, pronomes pessoais, isso aí, toda a prova vai ter. Tudo bem? Então, nosso curso, ele é não 100%, mas quase 100% em cima da sintaxe. Isso aqui que eu chamo de analfabetismo crônico. Você fez a melhor escola do mundo, tá bem? Você foi bem alimentado, bem tratado, bem estudado, mas sai da escola com um déficit enorme aqui na sintaxe, tá bem? E ler uma frase não significa competência sintática. Eu tenho que olhar para esse a cada mulher, ter uma visão morfológica nessa hora, para olhar para esse a, chamar esse a de preposição. Aquele a que está ali não é artigo, é preposição. Ok? E é só preposição. Por isso que não tem crase. Ok? E esse a cada mulher é chamado, então, de objeto. Né? A mulher aí classificado como objeto. E a mulher não deve se rebelar, né? Porque ainda vai ser o pior dos objetos. O objeto indireto. Além de objeto, um objeto desprestigiado. O objeto indireto. Sacaram? E aí nasce um conjunto de informações maravilhoso. Esse conjunto depende desse A. Se eu não souber classificar esse A preposição, eu não consigo inibir os instintos mais primários que eu tenho no meu inconsciente coletivo. Sacaram? Eu olho para a mulher e eu sinto uma atração. Muitos aqui também vão olhar para a mulher e falar, é o sujeito da frase. Não dá vontade de chamar a mulher de sujeito? A vontade não basta. Vocês estão percebendo que há leis científicas. Há uma objetividade em que o verbo concorda com o sujeito.
O verbo nunca concorda com o objeto. Pronto. Que coisa mais objetiva que isso? O verbo concorda com o sujeito. O verbo nunca concorda com o objeto. Acabou. Por isso que tais ações cabem a cada mulher. Se na tua prova não será a Fundação Carlos Chagas que vai te ali testar o limite, ela é uma banca interessante para você criar raciocínios gramaticais, entender a sintaxe gramatical, para perceber, por exemplo, no MESAF, sutilezas da língua portuguesa. Entender a pergunta gramaticalmente aplicada a um texto. Enquanto aqui é um trechinho, você vai ter que encontrar isso aí dentro de um texto. Tá bem? E aceite sugestões. Ah, professor, traga questões da Fundação Getúlio Vargas. Vamos atrás e vamos montar. Ah, traga a da CES Gran Rio. E aí nós começamos com as bancas mais regionais. Tá bem? Aqui em São Paulo, por exemplo, temos a VUNESP, que faz uma prova muito distante de tudo isso. Né? A aula da VUNESP eu teria que preparar de uma outra forma. Mas nós sabemos que ela não tem uma tradição fiscal. É isso que vocês têm que perceber. Tá ok? Procurem atentar-se, então, a essa noção de que o curso se volta para um concurso dos mais difíceis. E as bancas que geralmente trabalham com isso são essas bancas, principalmente a ISAF e a Fundação Carlos Chagas. Mas se quiserem, né, sugerir, professor, trabalha tal banca também, traga tal... Mas perceba que nós não podemos cair numa prova municipal, né, que daí para o Brasil inteiro seria improdutivo. Mas garanto que com essas 3 bancas vocês dão conta de começar a trabalhar qualquer outra banca. Né? São as 3 grandes bancas. ISAF está meio combalida, aí não tem feito grandes provas, mas vem a receita, está na mão deles, e aí vem aquela provona peso pesado. Né? Por isso você tem que estar ali bem forte, né? Bem forte e atualizando. Ao CESP, Fundação Carlos Chagas, 2 grandes bancas que promovem, né, muitos concursos Brasil afora. Já tem uma tecnologia do concurso, já há uma industrialização do concurso. Tá bem? O cara senta para fazer a prova brota do nada, porque tem já uma industrialização de como fazer. Tá bem? Então nós vamos começar o curso, você percebendo exatamente esse grau que vai se montando. Né? Sala de aula muito importante, porque há coisas que a escrita não aceita, nós temos que falar. A escrita não aceita uma evolução de um raciocínio. Né? Você não consegue ter aquela visão geográfica do raciocínio. Então é aqui na sala de aula que isso vai se construir. Tá bem? E não abram mão desse percurso fora da sala de aula. O que é o ideal? Ficamos aqui 4 horas. Estudar mais 4 horas fora da sala de aula seria o ideal para a língua portuguesa. 4 aqui, 4 lá, 4 aqui, 4 lá, revisando, resolvendo questões. É aí que você vai perceber que se dá real aprendizagem. A sala de aula não é suficiente. O aluno tem que ele aprender. Né? Ele parar para sofrer as dores do parto, que é resolver a questão. Enquanto ele não vive isso, não passa por isso, ele cria uma bolha que o protege. É esse que é o problema. A aula vem redondinha, sacaram? O que você vai ter como atrito, né, que é, vamos dizer assim, terrenos de difícil acesso, é na questão de concurso. Aí não tem filtro, é você e a realidade. Tá bem? Por isso que as provas é o objetivo último. Quando eu estiver lá na ponta para estudar o concurso público, eu estou resolvendo provas e mais provas, para estar dentro dessa maturidade que não se dá nesse plano ideal. Tudo bem? Esse é um plano ideal que o professor traz para a sala de aula. Tá bem? Então nós vamos começar o curso hoje. Vamos fazer a nossa primeira projeção. Hoje o nosso curso começa então, né, lá com o título do nosso primeiro capítulo aí, Noções de Morfologia e Sintaxe. Esse capítulo então, Noções de Morfologia e Sintaxe, ele começa hoje e dura simplesmente a vida toda, tá bem? Enquanto você estiver vivo, você vai aprender morfologia e sintaxe. Pelo menos comigo tem sido assim. Vocês vão perceber que os capítulos de morfologia e sintaxe são capítulos, então, que percorrem todos os capítulos seguintes. Por isso que ele é o número 1, tá bem? O que é a morfologia? Então, vamos começar entendendo melhor o que é a gramática. Tá legal? Então, o curso de vocês sabem, né? Nós teremos aí 13 encontros, se eu não me engano nas contas, né? 13 encontros. Hoje é o primeiro, é um encontro introdutório de boas-vindas. Não posso dar nada amargo,
né? Então vai ser alface de folha lisa, né? Alface americana, tudo coisa de fácil, né? Fácil acesso, você come tranquilo, não é amargo. Depois começa a alimentação mais amarga, né? É rúcula, é agrião, daí começa, você já morde, você sente que o tom é diferente. Perceba que na gramática, então, você vai ter um curso que não fala de interpretação de textos. Interpretação de texto, nós temos um outro capítulo à parte e decisivo para o sucesso da sua prova. Só que é o terreno mais, vamos dizer assim, mais fluido. É o terreno com menos limites, né? Mais fluidez. E aí eu tenho que ter cuidado, que é um estudo que eu faço muito mais na prática do que na teoria. Aqui não, aqui nós vamos ter uma base teórica, tá bem? Quando você estuda a gramática, você está se apegando a uma tradição greco-romana, né? Dos gregos vem para os romanos, dos romanos para a Europa para o mundo, tá certo? O mundo ocidental tem essa visão gramatical que nasce com os gregos, que vem lá por causa da lógica. Né? A lógica, perceberam que o pensamento aristotélico se fazia com base na lógica, né? O raciocínio da premissa maior, a premissa menor, tal, eram sentenças, eram... né, períodos, eram orações. Então, vamos estudar isso aí. Se é isso que cria a noção de verdade e mentira, vamos estudar esse negócio. E daí lá no período aristotélico, né, se iniciam os estudos gramaticais. Por isso que se chama de sujeito, de objeto. Né? Se você pega a história da filosofia ocidental, é essa briga entre qual que é o objeto a ser estudado pela filosofia. O homem ou o mundo? Né? O ser ou a coisa? E nasce daí, dos gregos, a gramática também. Então nós temos vícios e virtudes que vêm de lá até os dias de hoje. Tá bem? A gramática não é acadêmica, não é universitária, não pertence a uma ciência. Ok? Tudo que é ciência evolui. Tudo que é ciência é estudado, há novas teses, há evolução. A gramática é essa coisa desgraçada. Tudo bem? É como se fosse um produto da civilização. É como se fossem costumes, hábitos que nós, né, cultuamos coletivamente. Então não vem por meio da academia, não vem por estudos científicos. Né? Você usa a língua portuguesa por causa dos costumes que são mantidos. Tá bem? Então entenda que você vai engolir muito sapo, muita coisa agradável dentro da gramática, que não tem nada a ver, nem com a teoria, nem com a prática. Mas é o que se tornou tradição. É assim que você tem que comer. A faca corta, o garfo põe na boca. Por que você não pode comer de colher? Tem que comer... Sacaram? É uma coisa que vai se formando culturalmente. E você vai para o inglês, vai para o português, francês, espanhol. Você vai encontrar uma igualdade formal em relação a isso. Tá bem? Notem que a gramática, então, ela foca uma primeira parte nessa parte que é o som. E aí nasce... a fonética, né? Fonê do grego é som. Aqui está escrito som. É o estudo do som. Por isso estudamos os fonemas. Tá legal? Dentro da fonética, você estuda os fonemas, que são as vogais, as semivogais e as consoantes. Não dá a impressão que o português vai ser gostoso, né? Quando o professor começa, olha lá, ó, primeiro momento que o professor escreve na lousa, coloca vogal, semivogal, consoante. Você fala, por enquanto tá legal, tá tudo bem. Isso não cai na prova, né? Nunca vai cair. Classifique vogal de semivogal. E se caísse, você erraria. Sacaram? Graças a Deus não cai. Você pensa que é fácil classificar uma semivogal. Não é. Não é? E dessa noção, nasce a noção de sílaba. É desse pequeno conjunto que nasce a sílaba. Que lá na pré-história da tua vida, você não existia como ente social. Você estava no mundo, mas você não sabia nada do mundo. Né? Só quando você começa a aprender sacanagem, aprender que coelhinho da Páscoa não existe, né? A hora que a cegonha morre na tua memória, aí sim nasce uma nova criatura dentro de você. Uma criatura social. Né? Você percebe que, né, mentir funciona, aí está começando a virar gente. Né? Enquanto você está naquela fase pré-histórica, tudo era bacana, né? Você começou a aprender sílabas, e as sílabas compunham vocábulos. Tá legal? Esse é o dialeto da fonética. Né? Os fonemas, a sílaba, o vocábulo. E com essas noções, você vai criando as noções de palavras átonas e palavras tônicas. Entendendo que toda palavra
vai trazer essa ideia de sílaba tônica, a não ser que seja uma palavra átona, né? De pronúncia dependente de outra, como um artigo, uma preposição. Né? São palavras que não têm vida, mas no grosso, toda palavra tem uma sílaba tônica. E conforme o lugar que ela fica, ela vai ser chamada de pro, ou pá, ou oxítona. Né? Perfeito? Oxítona é a última, a paroxítona a penúltima, e a proparoxítona a antepenúltima. Né? Palavras, então, como lâmpada. Palavras, então, como lápis. E palavra como bebê exemplificam esse deslocamento da sílaba tônica por uma palavra. Né? Lâmpada, lápis e bebê. Tá certo? E com essa noção, você está preparado para estudar acentuação gráfica. Ok? É a partir daí que você vai estudar acentuação escrita e não pronunciada. Para escrever. Né? E é a única coisa que aceita a lei. O que dá para fazer lei em cima disso? Regra de acentuação. Né? Em regra de acentuação dá para fazer inúmeras leis. Tá bem? Então, por exemplo, esse conjunto, você estuda, esse conjunto, se você abrir numa gramática, é a primeira parte de uma gramática, você leva um mês para entender isso, acumula infinitas dúvidas, e o resultado disso aí é ter domínio de acentuação gráfica. Daí você vai para as provas de concurso público. Quantas questões de acento, né, acentuação gráfica caíram? Quantas questões caíram na história do concurso? 0. 0,01. Então você fala, pô, então isso aqui eu não posso estudar. Não é aqui que eu vou investir minha vida. Eu tenho que pensar naquilo que é contínuo, aquilo que nunca deixou de cair. Os acidentais, eu vou percorrendo e administrando. Agora, o essencial que cai em toda a prova, eu preciso dominar. Tudo bem? Estou falando tudo isso para dizer o quê? Nunca mais tocaremos neste assunto. Sacaram? Então a fonética se despede de vocês nesse exato momento. Muito prazer e até logo. Não é uma informação, então, que produz frutos práticos lá na prova. Tá bem? Apagaremos a fonética, então. Vou apagar aqui a fonética, que é de baixíssimo interesse. E aí você entra num outro capítulo, que é o capítulo da morfologia. O estudo da morfologia, como o nome diz, é o estudo da forma. Morfo quer dizer forma. Emprestada da biologia, a gramática vai lá e se usa da palavra morfologia. Quem fez biologia sabe disso, né? Quer estudar a forma dos bichinhos, dos seres vertebrados e invertebrados, vá até a morfologia. Tá bem? Procure observar que a morfologia, então, trabalha a palavra. A palavra. Tudo bem? E quando essas palavras passam a formar conjuntos, expressões fixas, elementos que, combinados, formam um novo sentido e tem que ser daquele jeito, então a gramática começa a compor locuções. Então nós temos, dentro da morfologia, o estudo das palavras e das expressões idiomáticas. As locuções são expressões que nosso idioma criou para ampliar os seus recursos de sentidos. Né? Então você vai e cria ali várias expressões idiomáticas. Essas expressões, elas são tão contínuas e repetitivas estruturalmente que são passíveis de serem dicionarizadas. Por isso que elas são domésticas. Não há garras, não há dentes aí que possam criar uma perfuração. Tudo bem? É tudo domesticável. Está ali no dicionário. Por isso que quando você vai no dicionário e pega uma palavra rica, por exemplo, com a palavra frente. Sacaram? A palavra frente. O que você vai encontrar na palavra frente? Vai estar lá assim, substantivo feminino. O dicionário vai e te dá a classe morfológica. Substantivo feminino. Explica tudo o que há no verbete frente. A palavra frente, o que significa? E daí vai dando os vários sentidos.
E no final, nos bons dicionários, aparecem as locuções que esta palavra produziu na história, né, da língua e nos momentos atuais. Os bons dicionários vêm até os momentos atuais. Então, daí geralmente colocam um losango para representar isso, um asterisco, né? E aí a cada losango, a cada asterisco vão aparecendo ali, né, as expressões, as locuções relacionadas à palavra frente. Daí que você encontra, por exemplo, de frente. Sacaram? Olha lá, de frente com. São variações. Tudo bem? Olha lá, esse de frente com é uma locução. Sacaram? É uma locução que ela só funciona quando você monta esse conjunto. Por isso que a ideia de expressão. Locução é a ideia de expressão. Então nós temos as palavras e temos esses conjuntos para administrar. Tá legal? Geralmente a noção de locução não entra na nossa vida. É uma lacuna que você vai fingindo que ela está ali, mas não está. Que ela existe e não existe. É a mesma coisa que o chupa-cabra, né? Você sabe que existe, mas finge que não existe. Mas de noite, na escuridão de um mato, você sempre tem aquela má impressão que o bicho vai aparecer, né? Então você começa a conviver com os seus medos. O melhor é enfrentá-los. Você sabe que existe, então, um conjunto grandioso de locuções na língua portuguesa. Não se estuda isso daí. Isso é uma concepção. É o entendimento que eu tenho que ter que a língua portuguesa cria essas locuções. E quando cria essas locuções, em 99,9%, elas se iniciam daí com preposições, né? Uma delas, por exemplo, aqui, ó, só para concluir, seria a expressãozinha à frente, que nós podemos também usar à frente de. Essa vem com acento grave, à frente de. Então, no assunto crase, você vai ter que rever locuções, porque as locuções femininas sofrem o acento grave no português. Sacaram? Vai estudar verbo, vai ter locução verbal. Vai estudar preposição, vai ter preposição, que é a palavra em si, mas há também expressões preposicionadas. E aí vem as locuções prepositivas. Você tem o adjetivo bonito, mas você também tem expressões que geram a ideia de beleza na pessoa. E aí você tem essas duas formas, né? Pessoa com beleza. Com beleza não é uma palavra, são duas. E aí muda, né? É uma mudança pequena, mas muda a forma de olhar o fenômeno. Com a preposição, por exemplo, cessa a concordância. Se eu digo homem bonito, mulher bonita, homens bonitos, mulheres bonitas, é uma coisa. Agora, homem com beleza, mulher com beleza, homens com beleza, já muda as leis de concordância, né? Então tem que começar a perceber como está formada a palavra, como que ela está montada, quais são os seus constituintes, porque haverá classes que variam, classes que não variam. Preciso estar atento a tudo isso. Eu preciso ter intimidade com isso daí, tá bem? Então, na morfologia, o que se estuda? Palavra. Mas já estou de olho nesse conceito de locução. Locução adjetiva, locução adverbial, locução verbal, locução prepositiva, locução conjuntiva. Eu não posso ficar com medo dessas coisas, porque essas coisas, na realidade, vão me arranjar melhor a memória, vão me harmonizar melhor as ideias. Eu tenho buracos, eu tenho dificuldades, porque lá na base a coisa não tinha nexo. Então, vou começar a criar esse nexo. Tudo bem? Procurem perceber que a palavra frente, ela pode ser uma matéria-prima em si mesmo, bem como ela pode criar expressões no português. É esse o momento da morfologia, em que você estuda a palavra e a locução. Tudo bem? Essas palavras e locuções, elas vão ter que se organizar em 10 classes gramaticais. Ok? 10 classes de palavras, 10 classes morfológicas. Tá bem? Você tem que dominar, então, essas 10 classes de palavras. Se o curso de vocês fosse um curso voltado para um momento assim, fundamental, né? Vocês vão fazer prova para o fundamental, sacaram? O que era antigamente chamado de primário e ginásio. Você vai fazer uma prova até a 8ª série. Nossa, esses 2 capítulos nós temos que estudar profundamente.
né? Acentuação, separação silábica, não é? Classe de palavras, mas não. Nas provas em que vocês vão fazer, a morfologia entra como subsídio. Ela não é o papel mais importante, ela não está à frente das outras. Ela está atrás, dando sustentação. Então é um conceito que fica atrás e não na frente. Mas eu tenho que saber. Para a máquina funcionar, eu tenho que saber isso aqui. Tá bem? Só para vocês observarem as classes morfológicas. Nós temos 10 classes, sendo que a número 1 é a do substantivo. E vocês sabem que o nome já diz tudo, né? A ideia da substância. É a palavra que vem com essa classificação, porque vai nomear as criaturas existentes ou imaginadas, né? As que estão dentro ou fora do humano. Tudo que existe e você nomeia, passa por um substantivo. Inventou qualquer porcaria, essa porcaria recebe um nome e esse nome vai ser, né, lá, um substantivo. Nomeia as coisas, tá bem? O substantivo, então, é uma classe fundamental porque ela vai preencher quase todas as funções sintáticas, menos a função do verbo. Então, o substantivo é o que você mais vê numa oração. Dentro de uma oração vai ter 7, 8, 10 substantivos. O substantivo está o tempo todo compondo a ideia. Tudo bem? São os integrantes de uma oração. São os elementos que vão formar uma oração. Perifericamente ao substantivo, algumas palavrinhas vão ficar rodeando. Temos, por exemplo, o artigo, que pode ser definido ou indefinido, né? O artigo definido e indefinido, que tem aquele papel de determinar ou indeterminar um substantivo. Ok? Indeterminar ou determinar. E aí você fala, isso eu já sabia, professor. Ótimo. Você chegar na crase mais sábio do uso do artigo. Porque quando você usa um artigo definido, pressupõe que essa coisa seja de conhecimento mútuo. Tudo bem? Quando eu digo, por exemplo, a menina, na realidade da vida, não nessa parte teórica, pressupõe que eu que esteja falando e você que esteja ouvindo, conheça essa menina. Por isso que nós usamos o artigo definido. Não é? Agora, quando você diz uma menina, pressupõe que aquele que ouve não conhece a menina. E por isso que primeiro você indefine, para depois falar dela. Né? Baixinha, alta, desse jeito, daquele jeito, para lá, para cá. Ela é boa pessoa, né? Antes que alguém pense besteira, tal, é uma boa pessoa, não é uma pessoa boa. Né? É aquilo que você começa a imaginar que, a priori, esse uma está te dizendo que o outro não a conhece. E esse A definido, que essa pessoa conhece a menina. E aí nasce toda essa coisa bonita da definição e indefinição. Conhecimento compartilhado, conhecimento novo, desconhecido do outro. Muito sutil para cair numa prova. Sacaram? Muito sutil para cair numa prova. Por isso que a crase ela tem um basicão e há momentos muito sutis, momentos muito delicados que a prova não invoca para não gerar falência do sistema. Quando ela invoca de forma segura. Mas essa é uma das matérias-primas fundamentais para você entender a crase no português. Não é? Então não é agora que você vai colher os frutos, é lá na crase. Além do artigo que define e indefine, você tem uma classe que é chamada de numeral. Numeral. Tudo bem? Minha filha de 9 anos, ela vai fazer 9 anos, tem na escolinha dela aula de espanhol. Né? A desgraçada não consegue contar até 10. Tinha prova até o 40. Né? E daí você começa a incorporar a aprendizagem, né, do filho. Começa a estudar junto. Você vê que você é ignorante também, que não sabe tanto quanto. A criança de 9 não sabe, você então muito menos. Né? É aquela sensação de que, pô, e agora? E daí começa toda uma repetição, né, para saber o que é 18 em espanhol, 19, dificílimo 19. Né? Só para escrever o 19, até chegar o N, dificílimo. Nós fizemos uma página quase, né, entre o 16 e o 19. E ela falou assim, ó, pai, eu acho que fui a única que acertei o 17 na aula. Sacaram? Porque eu estava errando, né, mas fingindo que sabia. Tem que fingir. Você não pode, né? Nós estávamos estudando matemática e teve uma coisa que chamava repertório. É uma conta que se faz em que você trabalha as 4 contas básicas.
Até eu entender o que era aquilo, já era meia-noite, gente. A criança foi dormir, eu peguei a apostilinha dela lá e fiquei, né, numa terceira, quarta série que ela está, fazendo aquela montar. Como que vai entender aquilo? Eu não estava entendendo. Então é bacana perceber a sabedoria, como que ela nasce, né? Tem que ter esse momento de silêncio, de dedicação, né? E quando você fala em numeral, você fala então numa noção que envolve coisas óbvias, né? O homem conta. É simples demais, mas conta as coisas. Então essa palavra tende a acompanhar um substantivo. É uma laranja, 2 laranjas, 3 laranjas, né? A primeira laranja, a segunda laranja, meia laranja, 2 laranjas. Você começa a entender os números, porque é prático, é a relação da vida. Para a prova é de baixíssima relevância. A teoria do número não existe, né? Saber até quando conta um rei no numeral ordinal. Quanto que conta um rei a partir do cardinal? Então essa é uma informação que você lê e aprende. O professor não pode ficar ensinando essas coisinhas, porque é uma grandiosidade estrutural que se move. Se você aprende, por exemplo, que o Papa, até o número 10, é ordinal, Papa João Paulo X, Papa Bento X, e a partir do 11 passa a ser cardinal, né? Papa Bento XI. Papa Bento X, Papa Bento XI. Você aprende assim? Sacaram lá? Eu não posso ensinar isso para vocês, porque isso não se ensina. Isso se consulta, se pesquisa, se lê. Isso aí faz parte de uma aprendizagem que não depende de professor. Sacaram? Eu não posso chegar lá e falar, ó, é assim que funciona. Não, isso aí você lê em qualquer lugar. O que eu preciso ensinar para vocês é aquilo que você não lê, que você não consegue entender sozinho. Tudo bem? Então você vai para a teoria dos números, você fala, pô, professor, tem uma página de teoria, ótimo. Né? Não cai numeral romano. Se a pessoa caísse numeral romano, você tem que escrever 2012 numeral romano. Você está ferrado. Né? Quem que sabe isso? E a minha filha estudando todas essas coisas. Né? Eu aprendendo M, D, C. Então é todo um conhecimento que você começa a selecionar. Eu não posso dar tudo que a cultura greco-romana, judaico-cristã criou sobre a terra. Não posso. Eu tenho que focar para poder aprofundar o que cai na prova. E essas informações você vai administrando. Se você for falar de artigo de lei, já muda. Não é isso? Até o nono é ordinal. A partir do 10, vira cardinal. Então é artigo 9, artigo 10. Já nas leis é diferente. Sacaram? Mas daí você pega a história do concurso público. Quantas vezes isso caiu? Nos últimos anos, tem caído? Não tem. Daí o professor vem e fala, ó, por que você está falando isso para os meninos? Sacaram? Para fazer o quê? Para entender que preparação para um concurso público é material selecionado. Eu não posso estudar tudo. Se eu estudar tudo, eu não vou aprender o necessário. Isso aqui é algo que você administra de forma periférica. É informação cultural e não estrutural. Porque poderia ser de outro jeito. É uma questão cultural e não estrutural. Não pertence à estrutura da língua. Tá bem? Então, numeral também vai ser uma palavrinha que acompanha substantivos de baixíssima recorrência na prova e, por isso, administrável. Número 4. Número 4 são os chamados adjetivos. Tanto que na vida você tem essa noção, né, de que adjetivo é algo secundário. Substantivo é a substância, é o essencial. O adjetivo é o secundário, é vamos dizer assim, o acessório. Né? Uma coisa é você ter orelha, a outra é ter o brinco. Né? Uma coisa é você ter a cabeça, outra coisa é você ter uma peruca. São coisas secundárias. Né? O adjetivo, então, ele vem para qualificar o substantivo, para dar tributo ao substantivo. E são as duas grandes classes que vão se interrelacionar a ponto de um trocar lugar com o outro. Né? Você fala cachorro louco, mas quando você vê um ser humano, e para esse ser humano o adjetivo louco é o mais comum, você nem coloca homem louco. Você já fala assim, ó, cuidado que o louco está vindo aí. Como é um adjetivo usado muito mais para humanos do que para bichos, só de dizer o louco, você já sabe que é o homem louco. Né? Então o adjetivo começa a ter uma permuta com o substantivo, começa a ter uma troca íntima. E o Machado de Assis ele foi muito interessante nesse momento, quando ele usou, né, que ele não era um escritor defunto.
Ele era um defunto escritor, né? O trocadilho que ele faz entre autor e defunto. Ele não era um autor morto, ele era um morto autor. Ele já estava do outro lado da vida. Então é bacana perceber como ele faz o trocadilho com base nisso aí. Por isso que a gramática vem e chama esses dois de nome. Quando nós falarmos de nome na gramática, falamos de substantivos, falamos de adjetivos. São as classes que vão nomear os seres, né? Vão dar nome aos seres. O substantivo é a classe do nome por excelência. O adjetivo por extensão. Tá bem? O nome é 99% relacionado ao substantivo, a classe que nomeia. Mas o adjetivo, devido a essa proximidade, devido a essas permutas, também entra na classe dos nomes. Tá bem? E por fim, a classe operária chamada pronome. Ok? O pronome não existe para a vida. O pronome existe para a língua, para o texto. Para você tornar o seu texto mais eficiente, mais equilibrado, mais justo, menos repetitivo. Né? É a classe operária dentro das classes de palavra. Nasceu com um nome que já diz tudo. Pronome. Pronome em grego quer dizer antes do nome. Pro, esse prefixo pro do grego quer dizer antes. Por isso que a colocação pronominal próclise é a colocação que você coloca antes do verbo, né? Esse pró quer dizer antes. Então, os gregos foram lá e deram uma classificação parcial do pronome. Que o pronome, realmente, ele acompanha o substantivo. A maioria acompanha o substantivo. Você pega pronome demonstrativo. Este homem, aquela mulher. Pronome possessivo, meu livro, seu livro. Né? Você pega um pronome indefinido, qualquer pessoa, cada pessoa, mas há um grupo de pronomes que não acompanham o substantivo. Eles fazem um papel muito importante, que é de substituição. Ele substitui o substantivo. Tudo bem? Então os pronomes fazem dois movimentos em relação ao nome, em relação ao substantivo. Ou acompanha, e daí tem um papel parecido do adjetivo, ou o pronome substitui o substantivo. E aí passa a ser igual a um substantivo. Em vez de dizer José, você fala ele. Em vez de dizer livro, você fala um quê. Comprei o livro que vi. Em vez de usar o livro, eu uso o quê. Começam a aparecer os pronomes que substituem o substantivo. E aí o jogo esquenta, aí que é gostoso. Enquanto está acompanhando, é extremamente insosso. Claro que não tem gosto, não tem sabor. A hora que começa a trocar, aí o jogo começa. Porque dependendo da função, haverá formas. Eu tenho que saber a função para usar a forma correta. E aí sim os pronomes se manifestam como uma das classes em que haverá uma dedicação permanente, é um dos conjuntos que eu tenho que me aproximar. Principalmente pronome pessoal, pronome relativo. Tudo bem? Pronome relativo, então, você vai dedicar uma parte do cérebro para ele. Entendendo que o pronome relativo é um dos momentos importantíssimos para você dar aquele salto de qualidade na sua aprendizagem. Tá bem? Então, das 5 classes que aqui estão, tudo bem? Aqui você vai estudar efetivamente, parar aqui no curso. Pronome. Pronome pessoal, pronome relativo, pronome indefinido, pronome possessivo, pronome demonstrativo. Mas não será uma aula sobre pronome. O pronome estará disperso em várias aulas, em vários momentos diferentes. Você vai estudar pronome indefinido na crase, por exemplo. Vai estudar pronome possessivo na crase. Tudo bem? Vai estudar pronome relativo na conexão, para entender vírgula. Sacaram? Aí que você percebe que não é a lição de pronome. É o pronome dentro de uma outra lição. É o pronome dentro da regência, dentro da crase, dentro da sintaxe e assim por diante. Tá legal? Essas 5 classes compõem, então, aquilo que você começa a perceber como os ingredientes. Você vai fazer uma sopa, fazer uma coisa, você está olhando para os ingredientes. Ok? Você está olhando para aqueles elementos que vão compor uma oração. Tendo como peça central
um substantivo. Acompanhando, às vezes substituindo, mas a peça nuclear é o substantivo. Então eu já começo a dizer, professor, já estou entendendo. O substantivo vai ser fundamental porque ele vai compor o núcleo das funções sintáticas que nós vamos trabalhar daqui a pouco. Eu não posso focar no lugar errado. Eu não posso focar no adjetivo quando o núcleo é um substantivo. Eu não posso focar no numeral quando o núcleo é um substantivo. Eu tenho que saber limpar o joio do trigo, saber, né, o que é um substantivo, porque ele vai compor o núcleo das principais funções. Isso que vai ser relevante. E dentro de uma oração você tem 3, 4, 5 substantivos. Tudo bem? Essa é uma primeira visão, né, da morfologia. Qual que é a segunda visão? A segunda visão começa com os verbos. Esse é o capítulo mais rico. Dá para compor um livro de conjugação verbal. Dá para compor um dicionário de regência verbal. Dá para compor numa gramática, 20% numa gramática, de regras de concordância verbal. Então você tem dentro do verbo um conjunto maravilhoso. Há um momento em que o verbo percorre tempo, percorre modo e, portanto, se flexiona completamente. Né? É o momento em que o verbo aparece totalmente flexionado. Li, leio, lerei. É o momento em que o verbo tem o seu tempo e seu modo. Mas nós temos também chamadas formas nominais. As formas nominais são formas, então, que não há aquela flexão do tempo que antes havia. Que são, então, o infinitivo, que é a forma primitiva, a primeira forma do verbo, por isso que a palavra é mágica. É a palavra infinito que está ali. Ó. Infinitivo é infinito. Ausência de tempo. Sacaram? Quando você fala li, leio, lerei, a areia da ampulheta está escorrendo. Agora, o infinitivo ler, não há noção de tempo. Por isso aqui nome perfeito, ó, infinito. Ausência da noção de tempo. Temos o particípio, que seria, por exemplo, do verbo ler, seria a forma lido, né, o particípio, que é meio adjetivo, meio verbo. Livro lido é um adjetivo. Né? Então o particípio fica meio perdido. Por isso que é chamado de forma nominal. Porque serve a Deus e ao coisa ruim. Serve a gregos, e por isso que é chamado de forma nominal. E essas formas nominais é uma lacuna na nossa aprendizagem. Você aprendeu, mas não aprendeu. Você sabe, mas não sabe toda a realidade. Então nós vamos começar passo a passo até o dia que você escutar o professor falando assim, ó, agora nós vamos entrar na oração reduzida, hein? Oração reduzida de infinitivo, oração reduzida de particípio, oração reduzida de gerúndio. Tudo bem? E aí está o mistério. Porque dentro do verbo aparece uma classificação, formas nominais, formas de nome. Sacaram? Porque o infinitivo substitui o substantivo. O particípio substitui o adjetivo. O gerúndio substitui adjetivo, substitui advérbio. Por isso são classes que nomeiam também. Podem substituir nomes. Daí a gramática focou numa parte. Então essas formas nominais aqui podem ser ora verbo, ora nome. E dessa confusão vocês vão perceber que nascem algumas lacunas na nossa aprendizagem. Há alguns déficits por causa dessa dupla vida. Ora verbo, ora adjetivo. Né? Mulher casada. Casada é particípio do verbo casar. Mas é um adjetivo. Tudo bem? Eu tenho que começar a entender essa flutuação que a língua tem. E às vezes a classificação mostra uma parte e esconde a outra. É verbo, claro. Quando eu digo vou estudar, estudar é infinitivo, verbo. Agora, estudar é importante, eu estou usando infinitivo no lugar de um substantivo. Né? O estudo é importante, estudar é importante. Aí começa a ter uma flutuação que eu preciso administrar. Não é motivo de fim de mundo, não é motivo de escândalo, é reconhecer e começar a distinguir. Tá bem? E temos aqui os tempos e modos. Né?
vários passados, vários futuros. Há uma complexidade de classificação. Então a prova vai investir nisso aqui, sempre vai. Vai criar confusões em nossas deficiências. Se você não distingue passado perfeito do imperfeito, não sabe o presente do indicativo, presente subjuntivo, é aqui que eles vão investir, né, para gerar algumas dificuldades. Então, na conjugação verbal surgem problemas, em algumas conjunções, que só se conjugam no subjuntivo. Você vai ter que saber o que é subjuntivo para poder usar corretamente com a conjunção. Por exemplo, o embora é uma conjunção que você só coloca no modo subjuntivo. Só no modo subjuntivo. Semana passada estava escrevendo um texto e coloquei lá, né? Embora fulano de tal, naquele momento, poderia. Eu não posso fazer isso. Cara, é norma culta. Não é poderia. Embora fulano de tal não pudesse. Eu não posso usar outra forma que não seja subjuntivo. Agora, se o professor está falando subjuntivo e bate na tua orelha, como se fosse grego, professor, não estou entendendo nada. Você já sabe que é exatamente aí que a prova vai criando os seus focos de questões. Onde você ouve, mas não escuta. Lê, mas não entende. É nesses lugares que ela vai trabalhar. Tudo bem? Então você vai estudar tempo verbal lá na voz passiva, lá na colocação pronominal, nas conjunções, e é óbvio, na própria conjugação verbal. Então vai passando pelo curso, até que vai cair uma ficha para dizer assim, está na hora de se aprender. Você fala assim, está na hora de eu dominar os tempos. Porque eu estou fingindo que dá para tocar, mas não dá. Eu erro ali de bobeira, uma coisinha simples. E aí você vai investir em pelo menos identificar a forma que distingue o passado do presente, o passado perfeito do passado imperfeito. E aí você sente que são poucas coisas difíceis que devem ser administradas. Tá bem? Verbo, então, ele tem uma complexidade por natureza. Essa complexidade você vai também administrar em vários momentos diferentes do curso. Do lado do verbo, nasce uma classe chamada advérbio. Como o nome já diz, do lado, né? Do lado do verbo. Advérbio. Não é isso? Lado do verbo. Advérbio, então, é uma palavrinha muito importante na sua aprendizagem, não pelo valor que ela tem, mas pelo valor de confusão que cria. Você vai trabalhar depois a análise sintática, e na análise sintática há os objetos que complementam o verbo. E, além dos complementos verbais, haverá os adjuntos adverbiais. Tudo grudado no verbo. Agora, objeto é importante. Adjunto adverbial não presta para nada. Vai prestar para gerar confusão. Tudo bem? Imagine que os advérbios, então, ficam com o papel de indicar circunstâncias da ação. Vai indicar circunstâncias da ação. Por exemplo, você leu o livro, mas onde você leu? Quando você leu? Como você leu? Por que você leu? Ou para que você leu? Esses 5 aí são os principais adjuntos adverbiais que em cada linha você coloca. Se a cada 2 linhas você não usou um adjunto adverbial, parabéns. Né? Mas vocês já estão sacando que eles vão ser ultra usados por causa da importância semântica, por causa do conteúdo que eles carregam. Essa ideia de lugar, essa ideia de tempo, essa ideia do modo, como que você fez aquilo. Essas são informações que nós usamos o tempo todo. Para quê? Qual que é a finalidade? Né? Por que você fez isso? Qual que é a causa? Então esses 5 advérbios, o de tempo, o de lugar, o de modo, o de causa e o de finalidade, eu diria que dificilmente você lê 2 linhas que não tenha pelo menos um deles ali. A cada 2 linhas, você tem 2 advérbios, 3 advérbios. Então a quantidade de advérbio é infinita dentro de um texto. Só que no papel, se fosse dinheiro, por exemplo, era dinheiro ruim, gente. Dinheiro que não presta. Para você ter dessa moeda aí,
você teria que gastar, por exemplo, sei lá, né, muito. Então, é moeda fraca dentro da análise sintática. Nós vamos falar dos advérbios hoje, e toda vez que falarmos é para desmerecer. E a hora que chegar o auge deles, é a pontuação em que você vai aprender a isolar o advérbio. Isolar não é uma palavra bacana, gente. Sacaram? Isolar é para estancar, para parar de dar confusão. Então o advérbio, ele aparece só para confundir, só para tumultuar a sua análise. Tá bem? E nós teremos, então, os advérbios como papel importante na discriminação. Saber classificar para tirar do caminho. Eu não consigo fazer análise sintática por causa dos elementos que estão ali me atrapalhando. Eu preciso saber classificar o advérbio para tirar do caminho. E os 5 importantes são esses daí. O resto você vai administrando. Tudo bem? Os advérbios, então, eles têm uma natureza de modificar o verbo. Né? O modo como você leu, o dia que você leu, quando que você leu. Eles têm esse papel de estar passando informação secundária para um verbo. Tá bem? E, de forma exclusiva, os que trazem intensidade, muito, pouco, meio, né? Os que trazem intensidade. A hora que você vai dar um beliscão, né? Pense nisso, na intensidade. Tem beliscão e beliscão. Tem aqueles que você ameaça dar, tem aqueles que você torce e deixa já uma marca na pessoa. Né? Você percebe que é intensidade. A forma como você pega um copo de cristal e pega um copo de massa de tomate. Né? São intensidades diferentes. A delicadeza do ato é outro. Né? O ato de você apertar o braço de alguém ou fazer o carinho no braço de alguém, não é isso? A intensidade é diferente. Então, nós temos palavras que têm esse papel de dar essa tônica, essa força nos nossos atos. Né? Um muito, um pouco, um bastante, um meio. Né? Então percebam que, quando você usa comi muito, esse muito está modificando um verbo. E seria isso natural. Mas quando você pega o muito e diz assim, ó, crianças muito belas. Muito belas já não é verbo. Então você vê o advérbio dando intensidade a um atributo, a uma qualidade, a um adjetivo. Deixa eu mudar aqui, por favor, senão fica confuso. É o contrário. Ok? O muito, então, dando qualidade a um adjetivo. Sacaram, então, que os advérbios de intensidade fazem hora extra. Além de trabalhar com verbos, trabalham também com adjetivos. E, se você souber que cedo é um advérbio de tempo, você não pode intensificar esse advérbio aí? Claro. Você não disse que acordei muito cedo? Claro. Então, muito, por exemplo, ele pode modificar um verbo que é da própria natureza do advérbio. É isso que todo advérbio faz. Mas também pode modificar um adjetivo e um advérbio. Tá legal? Já vamos falar disso para colocar um ponto final. Os advérbios, então, nasceram para modificar um verbo. Mas há um grupinho que se estende, que vai além. E ali são lugares, vamos dizer assim, embaçados, que uma prova pode produzir questões, né? Que é o lugar em que ele movimenta para dar intensidade a um adjetivo ou ao próprio advérbio. Tá bem? Mas apagando a periferia e ficando com o núcleo, o que faz um advérbio, então? Ele dá circunstância a um verbo. Quais são as 5 principais circunstâncias? Tempo, lugar, modo, causa e finalidade. Como que eu os identifico? Perguntando. Quando, onde, como, por quê, para quê. É com base nesse onde que eu acho o lugar. Quando que eu acho o tempo. É assim que eu vou classificar os advérbios. Pela questão semântica. Pelo sentido que eles trazem. Tudo bem? Menos pela forma, mais pelo que ele significa. Menos pela forma e mais pelo que ele significa. Por isso que eu tenho que ter as perguntinhas na cabeça. Quando, por quê,
quando, né? Onde? Essas perguntinhas que me trazem os 5 principais advérbios. Tá legal? Com essas 7 classes analisadas, você fez o grande estudo morfológico. Esse é o grande estudo morfológico que a escola compôs na tua vida. Se você retomar a 4ª, 5ª, 6ª, 7ª série da tua vida, você viu isso aí até arrochar. Sabe aquela encheção de saco, né? Entra ano, sai ano, e estava lá você. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, estudamos, estudais, estudo. E sai da escola sem saber. Esse que é o problema, né? Fica lá que nem um papagaio e sai da escola sem saber. É um problema gravíssimo, porque não há nenhuma consequência imediata. Você aprende isso, faz a prova, no dia seguinte, em alguns no mesmo dia, o esquecimento é total. Não é maravilhoso isso? É a engenhosidade da memória humana. Você estuda para uma prova, acabou a prova, isso é estanque, não dá prosseguimento. Então aqui no curso, cada coisa que aparece disso aqui é para você produzir um efeito na superfície. Para você administrar um problema na superfície. Se tem acento, não tem, se tem concordância, não tem, se fica no singular, fica no plural, se está certo o tempo, se não está. É aí que você percebe a aplicação imediata. Não é uma aprendizagem que fica lá perdida num tempo e num lugar. É uma aprendizagem que você tem para saber que ali não tem crase. Ou que é uma palavra atrativa. Tudo bem? Então quando você monta esse circo, não é aí que se dá o espetáculo. Aí os atores estarão se preparando para o espetáculo. Para o espetáculo funcionar bem, se prepare bem. Aqui é o momento de se concentrar, de identificar, perceber as coisas como elas devem funcionar. Tá bem? Essas 7 classes são classes que vão se amarrar profundamente. Agora observem a 8ª classe. A 8ª classe é um momento importantíssimo na sua aprendizagem, porque ela é aquilo que na nossa vida escolar não é só desprezada, é desprezada e humilhada. Vocês sabem o que é isso, né? A pessoa, além de dar de costas a você, né, vira de costas, ela ainda gera uma situação em que ela te humilha. É uma situação humilhante. Então a classe chamada preposição é uma classe que sempre foi menor na sua aprendizagem. E há alunos que vêm diante de mim e cantam musiquinhas, ou né, falam todas as preposições decoradas. Né? É bacana isso, são coisas didáticas em que você tem na memória, mas não sabe por quê. Sacaram? Você fala, eu tenho isso aí, mas e daí? A aplicação da preposição na frase que vai ser o grande charme de saber a preposição. Tá bem? Qual que é o nome que está ali na preposição? Pré significa antes. Posição é onde foi posto. Então foi posto antes. Daqui a pouco você vai estudar os termos de uma oração, e os termos vão compor segmentos. Você vai ter que aprender a recortar. São segmentos, são termos que compõem uma oração. E a preposição, o lugar dela é aqui, ó. Ela vem antes do substantivo. Por isso que o nome dela é preposição. Ela vem antes de uma coisa. Tudo bem? Então o nome nasce desse conceito. Conceito introdutório, né? Ela vem antes de outra. Ela introduz um termo da oração. E tudo que vem manchado com uma preposição, vem com baixo valor, né, financeiro. Você vai fazer uma troca, não tem câmbio. Porque o que está preposicionado tem baixo valor mercantil. Tá bem? É como se fosse uma mancha num alimento. Isso deprecia o produto. Né? Ninguém quer comprar uma maçã que esteja lá manchada, por exemplo. Tá bem? A preposição macula as funções sintáticas. Tá legal? Por isso que é importantíssimo. Nós vamos estudar análise sintática. A peça número 1 é o sujeito. O núcleo do sujeito não vem preposicionado. Então a preposição diminui o poder dentro de uma oração. E o sujeito é o número 1. E sendo número 1, ele não vem preposicionado. Então eu tenho que saber catalogar as preposições para poder discriminar, para poder dizer, ó, você presta, você não presta. Você pode, você não pode. Tá bem? Só que a preposição tem também os seus auges. A crase, por exemplo, é o momento em que a preposição brilha. A preposição vai ser ali algo muito importante. Você vai estudar regência.
verbo que rege preposição, verbo que não rege preposição. Preposição é o capítulo-chave no capítulo regência. Qual que é o ápice da dificuldade do pronome relativo? Na hora em que você tiver que antepor uma preposição. Então você começa a sentir que começamos a falar hoje da preposição e ela vai te acompanhar até o último dia. Quando você estiver aprendendo a expressãozinha acerca de, lá na ortografia, quando você estiver aprendendo o porquê separado e o por é uma preposição, sacaram? Toda uma base que vai depender dela. Então eu diria assim, qual que é a porta de entrada dos seus estudos? Primeiro capítulo a ser estudado, capítulo da preposição. É o grande déficit que nós temos. Só que você não vai fazer fora de sala de aula. Você vai fazer dentro da sala de aula. E vai entender o porquê. Porque a rainha das preposições, que é a preposição a, e é o segredo para você entender a língua portuguesa e as provas de língua portuguesa, ela não se aprende de forma doméstica. Não é num livro que você aprende. Né? A preposição a vem de uma aprendizagem por discriminação. Você choca as coisas para poder concluir que você está diante de uma preposição. Tá bem? E, no 9º item, aparecem as conjunções. Como o nome já diz, é uma junção, é uma união, e o com nos dá a ideia de parceria, de dupla, de companhia. Não é? Então é aquela coisa de conjunção, juntar dois. Conjunção, juntar duas orações. É esse que é o grande papel de uma conjunção. Juntar, unir duas orações. Então aí você já está no final do curso. A hora que entrarmos na conjunção, é porque você já não está estudando mais a oração, você está estudando a conexão da língua portuguesa. Você está se preparando para entender a vírgula, o papel da vírgula no português. Para entender a vírgula entre as orações, você tem que entender o elemento que liga as orações. E aí aparecem as conjunções. Tá bem? E o 10º e último é a chamada interjeição. A interjeição não presta para nada, vamos falar agora e nunca mais, se Deus quiser. A interjeição está aí só porque tem que pôr. Não são 10 classes? Temos que colocar a 10ª classe. A interjeição, quando você usa, é o coração que fala. Né? A interjeição, tirando os cumprimentos, olá, bom dia, ave César, né? Tirando os cumprimentos, o resto é coração que fala. Tá bem? Quando você vira uma esquina, se depara com um pitbull, olha no pescoço dele, não há nenhuma corrente, atrás dele não tem ninguém segurando, o que você faz? Você grita, sacaram? E esse grito, tô ferrado, coisas desse tipo assim, né? Olha lá, o corpo dizendo, corre! Tudo isso que sai da boca, feito não pela cabeça, mas pelo coração, é a tal da interjeição. Né? Quando você sai na rua, pisa no lugar errado. Começa segunda-feira de manhã, pisando na coisa errada. Né? Qual que é uma palavra que você solta para fora? Um puxa, que azar, né? Estão vendo como o brasileiro é bobagento? Né? Após vocês pensaram vários palavrões, até fazer uma lista de palavrões. Né? Tudo isso é o coração que diz, e o coração não entra na prova, gente. É isso que é bacana. Se fosse uma interpretação poética, já foi gostoso? Você ter 10 linhas para fazer uma interpretação poética, não é. Isso aqui não entra na prova. Olhem bem para esses 2 quadros que nós montamos. Tudo bem? Isso daqui, gente, não se estuda. Isso está na sua memória, bem ou mal, você convive com esses indivíduos. Sinta as dores de não conhecer alguma coisa e vá atrás. Nós não podemos começar o curso estudando o que é substantivo. Nós temos que começar o curso dizendo onde está o substantivo. Em que função ele está ali preenchendo. Sacaram? Já é um salto bom para frente. Porque essa captação do que é, como é, você já fez na base escolar. Se o curso começar patinando aqui já, né, perdemos, por exemplo, um dia dando classe por classe. De um dia não, uma semana de curso. Né? Ao chegar no verbo, você fica 2 dias trabalhando o verbo. O que é pior? Se você descolar de algo que reflita imediatamente na frase, como a crase, aprender artigo e preposição para crase, maravilha.
Aí é gostoso aprender artigo, aprender preposição. A hora que você aprende uma lista enorme de conjunção e aplica em cima de 100 questões de prova, aí é gostoso. Que você vê o reflexo imediato. Agora, aprender por aprender não é viável. Por isso que essa aprendizagem aqui no curso, ela é fragmentada. Mas eu nunca vou dizer para vocês o que é um substantivo. Esses conceitos, essas definições, nós vamos trabalhar num outro plano, que é o plano sintático. Sacaram? O que é um substantivo, você tem que saber o que é. O que é um numeral, você tem que saber o que é. Esse o que é, não se discute. Nós vamos discutir o que é objeto direto, o que é sujeito, né? E assim por diante. Essa parte morfológica, ela tem que viver e girar por si própria. Você não pode aqui sofrer. E caso haja alguma deficiência, volte para o seu material didático. Se o professor falou da preposição, semana que vem você esqueceu, vá lá na sua gramática, consulta o que é uma preposição. No capítulo de conjunção, o professor trabalhou 60%, os outros 40% você vai lá e tem a referência no seu material. Além do material do professor, você tem um outro material para consultar. É aqui que você tem uma gramática e é importante para revisar algumas coisas, para reaprender. Ele falou o que é substantivo, eu não sei. Vamos lá ler o que é substantivo. Próprio, comum, primitivo, derivado, né? Concreto, abstrato. Vou lá, eu não sei, vou aprender. São lacunas que nós não podemos preencher neste curso. Tá bem? Agora observem que o próximo capítulo é o capítulo decisivo em que a prova vai investir. Porque o grau de renovação aqui é gigantesco. Na morfologia, o que é preposição é preposição. O que é substantivo. Mas quando você entra na sintaxe, é aí que ocorre a combinação. É aí que a oração aparece aos nossos olhos, né? Tasse quer dizer organização. Ok? Organização. E o sim dá aquela ideia de simultaneidade, de montagem conjunta, simultânea, uma amarração que você faz, né? Tá certo? Olha lá. Sintaxe é uma organização que se dá de forma linear, que toda língua é linear, tem que ser uma palavrinha após a outra, elas não saem juntas, né? Tem que ser uma após a outra, mas ela tem uma simultaneidade que se reflete no nome oração. A sintaxe não é o estudo da palavra, não é o estudo da morfologia. A sintaxe é o estudo dos componentes, dos constituintes de uma oração. Ok? E é aí que você vai observar como uma oração está organizada. E aí nasce uma magia maravilhosa. Porque essa organização, ela tem uma ordem chamada direta, que é uma ordem ideal. Tudo bem? Ela não será executada todo dia, a todo momento, nesta ordem. Mas para o estudante, essa é a ordem ideal. É a ordem do discernimento, do entendimento. E essa ordem direta é, primeiro entender que toda oração só existe porque nela há uma estrutura verbal. Tudo bem? Então toda oração nunca vai deixar de ter um verbo. O resto é periférico. O resto pode ou não ter. Tanto que nós temos oração sem sujeito, sujeito indeterminado, sujeito oculto. Mas verbo tem que ter. Por isso que nós vamos tratar o verbo como uma divindade agora, ao que você presta culto. Professor, por onde eu começo minha análise sintática? Óbvio, pelo verbo. Ele é o elemento centralizador, ele é o diretor dessa peça. E daí os atores vão compor os seus respectivos papéis. Se é o verbo ler, alguém vai ler e vai ler algo. Se é o verbo correr, alguém vai correr. E é bem provável que corra em algum lugar. Se é o verbo estudar, é bem provável que tenha uma pessoa que estude uma matéria. Então, dependendo do traço semântico do verbo, os personagens vão ser compostos. Tá bem? Observe esse momento mágico, então. Pois não? Se eu fizer um elogio, por exemplo, muito bem, eu tenho dois adversos, uma interjeição e nenhuma oração, é isso? Isso, exatamente.
Certo? Observe então que você tem uma frase em que você vai trabalhar, por exemplo, com o verbo dar. O verbo dar, você aprende desde criança a usar, porque é um verbo que está na boca do povo, muito malicioso, não é isso? O amiguinho, para ofender o outro, fala que a mãe está dando em tal lugar, né? Fala isso, sai correndo. Então é um verbo que nós aprendemos desde muito cedo. Quem dá algo a alguém. Ok? O verbo dar está na boca sua, você já sabe usar. Nós teremos então um ator agente que pratica ação. Esse ator agente que pratica ação será depois chamado de sujeito. Ok? Alguém tem que dar. Ele que é o dono da coisa que é dada. Vocês estão entendendo? Sacaram? Essa coisa que é dada aqui, ó, será chamado de objeto. Porque é o produto que está sendo dado. É o objeto, a palavra é exata. Objeto direto, porque ele não virá preposicionado. E quem dá, tem que dar para alguém. Tem que ter um destinatário para receber isso aí. E daí aparece, então, o objeto indireto. Esses atores que estão ao redor de uma ação, sacaram que bacana você entender? É uma ação. O traço semântico do verbo dar invoca esses personagens. Alguém tem que dar algo, alguém tem que dar algo a alguém. Esses são os traços semânticos. Quando eu chamo de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, chamamos isso de análise sintática. Daí se eu coloquei Joãozinho aqui, Joãozinho é o substantivo que está ocupando o papel de sujeito. Sacaram? É que você tem toda uma formulação para isso. A depender da natureza do verbo. Agora, quando você pega o verbo dar com o sentido de parir, não é poético isso? Alguém vai ter que dar. Vai ter um agente que continua fazendo a ação de dar. Só que ocorre agora uma poesia dentro do verbo dar. O verbo dar agora é dar alguém. A criatura que a mãe está lançando ao mundo, ele vai ser o objeto direto. Por isso que é dar o bebê, dar a criança sem crase, né? Dar o menino. Aí não tem preposição agora. A luz. E aí você cria um objeto indireto fixo, devido ao sentido restrito, especializado que você está usando agora. Sacaram? Então nós temos aqui esse dar alguém para a luz com uma expressão maravilhosa, que é um sentido lindo, né? Que você tira do conforto 5 estrelas que tinha antes, na barriga da mãe, alimentação contínua, temperatura maravilhosa, aquele hotel, de repente te joga no mundo. Está aí, ó. Alguém dá alguém para a luz. E aí você está percebendo, alguém pratica ação, alguém sofre ação, há um destinatário, né? Mudou a configuração. Aqui o alguém era o destinatário, aqui embaixo alguém é o objeto. Essa magia de combinações e sentidos é que eu tenho que trabalhar. Então aqui há uma análise semântica que é permanentemente feita. Uma análise semântica, essa aí não precisamos nem comentar. O sentido é o tempo todo trabalhado. É que nos mantém vivos, que nos mantém deste lado do muro. Nós só não estamos no hospício porque ainda entendemos e nos entendemos. Sacaram? O sentido ainda nos mantém socializáveis. E o grande pulo que você tem que dar na vida é esse aqui, ó. Aprender a fazer análise sintática. E daí você tem que ver se está na voz ativa, voz passiva, se está na voz passiva analítica, voz passiva sintética. Aí começam as montagens e desmontagens estruturais que cada língua oferece. Tá bem? E o apogeu da análise sintática é o exato momento em que você pega um verbo como aprazer. Quais são os traços semânticos do verbo aprazer? O verbo aprazer significa sentir prazer. Tudo bem? Deveria ser o verbo que o ser humano deveria mais usar. O ser humano que usa a língua portuguesa. Né? Nós não usamos esse verbo. Temos até medo de olhá-lo, né? De usá-lo, então, pior ainda. Quais são os traços semânticos do verbo aprazer? Quem souber usar o verbo gostar em espanhol,
vai entender o verbo aprazer em português. No espanhol, a coisa de que se gosta é o sujeito. E quem gosta é o objeto. Por isso se diz, me gusta. Né? O me gusta ali, o me não é sujeito, senão seria io. Né? Então eu percebo que aqui, algo apraz. Esse algo será o sujeito da frase. E apraz alguém. Você está aqui no curso para aprender a ler isso daqui, ó. A forma de preenchimento desses atores é infinita. Mas a língua é sábia, te dá alguns sinais, e se você não souber ler esses sinais, realmente a língua portuguesa, na prova, ela é intraduzível. Tudo bem? Você foi treinado a entender que sempre alguém faz, alguém lê. Quando você perguntava quem para o verbo, aparecia o sujeito. Esse é um verbo cujos traços semânticos traz como sujeito uma coisa. E a pessoa é o objeto. E temos essa pecinha aqui, ó, que na morfologia é classificada como preposição. E é com ela que nosso curso vai começar. Sacaram? Não é lá na fonética aprendendo vogal. O curso começa com esse déficit que todo brasileiro acaba tendo em ambiente escolar. Você passou pela escola e, bem provável, não saiba classificar as preposições da língua portuguesa. Meu intuito hoje qual que é? Provar a razão de estudar isso e aprender as mais delicadas, as mais sensíveis. E por quê? Porque a prova gira ao redor disso. De ter crase, não ter crase, de concordar, não concordar, de virar pronome lhe. Por que vira pronome lhe? Como que fica a voz passiva ou não pode ficar? Todas as perguntas da superfície que caem numa prova depende dessa leitura em abstrato, dessa competência que vai do papel para a memória, do papel para uma coisa chamada cognição. E aí muda tudo, gente. Tá bem? Aqui você aprendeu na vida e na escola. Ó. Alguém dá algo a alguém. Isso aqui não precisa estudar. Isso aí você já sabe. Isso aqui precisamos estudar. Isso foge do padrão escolar. Aquilo que você aprendeu na escola. Quando você olha para o verbo prazer e pergunta quem, o sistema vai à falência. Porque o quem não te leva a lugar nenhum. A análise sintática não funciona nos padrões antigos. Você precisa de renovação. Tá bem? Então agora nós vamos fazer aquele intervalinho. Nesse exato momento nós interrompemos a introdução para no segundo tempo começarmos a trabalhar então a parte teórica da língua portuguesa. Tá bem? Voltamos daqui a pouquinho então.